Está sendo realizado no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, o primeiro júri popular após a volta das atividades presenciais que haviam sido suspensas por causa da pandemia. A Corregedoria Geral de Justiça estabeleceu uma série de protocolos sanitários que devem ser obedecidos. A repórter Camila Marques tem para a gente as informações. Após praticamente 4 meses, o Fórum de São Luís já retomou as atividades normais e hoje acontece o primeiro júri popular aqui na capital maranhense e, é claro, após a pandemia, com medidas de segurança para que todos não corram risco. E uma dessas medidas de segurança é justamente a obrigatoriedade da máscara. Quem vai explicar para a gente sobre essas medidas de segurança é o desembargador Paulo Velten, que também é corregedor-geral da Justiça. Boa tarde, corregedor. Explica um pouquinho para a gente sobre essas medidas de prevenção para a Covid-19 aqui no Fórum. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da TV Mirante. O Tribunal de Justiça do Maranhão, assim como a Corregedoria, tem tomado todas as medidas de precaução para o retorno das nossas atividades. Esse retorno ele foi primeiramente programado pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou uma resolução de número 322, e aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, na nossa jurisdição do nosso estado, foi editada uma portaria conjunta de número 34 entre o Tribunal e a Corregedoria Geral da Justiça, que dá assim métricas de retorno, né? Esse retorno ele tem sido um retorno feito em etapas, né? No primeiro momento, nós vamos iniciar com apenas um turno de atividade até às 11 horas, durante todo este mês de julho corrente. No mês subsequente, que é o mês de agosto, vamos avançar um pouquinho nesse horário até às 12 horas. E no mês de setembro até às 13 horas, aguardando que até lá, a depender do que nós vamos ter no quadro, aí nessa curva de achatamento do novo coronavírus, a outra portaria poderá ser editada traçando novo regulamento sobre essa matéria. Mas o tribunal tem conversado bastante com os servidores, com a Associação dos Juízes, os sindicatos, tem tentado tratar dessa forma com o diálogo que é necessário, né? E o que é importante frisar também para o público é que, apesar dessas medidas de precaução, que são importantes, né, essas medidas de precauções, a gente tem que também observar que a atividade judicial, a atividade que integra o sistema de justiça, é uma atividade essencial, porque toca ao funcionamento das instituições. E é nesse sentido que a magistratura do Maranhão, nesse momento de crise, procura dar o exemplo, procura dar o seu melhor para assegurar o funcionamento das instituições. Como a gente tem visto, em plena pandemia, nós estamos realizando, a partir desta semana, várias sessões do Tribunal do Júri, que são sessões fundamentais porque demonstram que, apesar da crise pandêmica, o Estado está presente e funcionando, entregando aquele valor que é mais caro ao cidadão, que é a justiça que deve ser assegurada permanentemente e sem cessar. Agora, corregedor, os julgamentos que costumam acontecer aqui no Fórum vão ter a rotina mudada por conta da pandemia. Quais as medidas sanitárias que já foram tomadas para o primeiro júri, por exemplo, de hoje, o primeiro julgamento? Maravilha. Camila, olha, é uma série de medidas, na verdade, né? Como eu falei, essa portaria conjunta do tribunal, ela traça, assim, medidas gerais de orientação para os juízes, dando para cada um deles, em suas unidades, para cada um desses colegas, uma relativa autonomia para que eles também sejam corresponsáveis nesse processo de retorno. Aqui, por exemplo, no Fórum da Ilha, no Fórum da capital de São Luís, que é muito bem administrado pela doutora Andréa Perlmutter, uma de nossas auxiliares na Corregedoria, ela tem também trabalhado muito nesse sentido. Como você pode ver aqui, nós temos a garantia do distanciamento social necessário, uso obrigatório de máscaras, termômetro em todas as entradas do fórum, com a medição de temperatura das pessoas, orientação permanente de cuidado, de lavagem das mãos, utilização do álcool em gel.
Então, todo cuidado ele tem que, evidentemente, ser tomado nesse momento de retorno. Agora, também é importante nós termos a consciência que a justiça não pode parar, né? Com toda a crise, com esse espírito, eu diria até de sacrifício por parte de muitos atores do sistema, mas nós estamos conscientes, cônscios do nosso dever. E isso que é o importante, desse dever com a sociedade, com a população do Maranhão, que a prestação jurisdicional segue ininterrupta. Aliás, ela não parou em momento nenhum. Nós tivemos um problema no começo, que foi a dificuldade desse regresso, né? Tivemos que nos adaptar, né, a essas novas práticas de trabalho. E com mais ou menos esse período de 4 meses citado por você aqui no início da matéria, o tribunal começou a adotar, assim como os juízes, a videoconferência como um instrumento importante de realização dos atos processuais, como audiências, sessões no tribunal. E isso, portanto, assegurou o funcionamento do Poder Judiciário, em boa medida. É verdade que temos também problemas que ainda não conseguimos resolver, por exemplo, que é o problema do processo que ainda é físico, aquele processo que ainda não foi digitalizado e que, portanto, exige a presença física, né, o trato físico com esse suporte material. Mas, nada obstante isso, o tribunal também tem, em plena pandemia, uma equipe hoje contratada em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, que tem feito um trabalho importante, um trabalho também de elevado cunho social, que significa a presença das presas, né, de pessoas que compõem, que integram o sistema prisional, trabalhando neste momento aqui no fórum, com o processo de digitalização desses processos de meio físico, né, essa política de digitalização que o tribunal também precisa, sobretudo nesse momento, levar a cabo, para que todo o nosso acervo processual, em muito breve tempo, possa estar todo ele digitalizado e permitir que os juízes, operadores do direito de um modo geral, como promotores, advogados, possam também, todos integrantes desse mesmo sistema, que é o sistema de justiça, fazer o melhor pelo cidadão do nosso Estado. Agora, corregedor, com essa nova rotina, também o número de pessoas que ficam na sala do julgamento, também isso mudou, né? Não vai ser como antes, pelo menos a princípio. Muito bem, isso também está regulado nessa mesma portaria conjunta. Esse retorno, como bem observado, ele é um retorno gradual, ele não vai ser feito todo de uma vez. No momento pré-pandemia, é importante que também o seu telespectador tenha essa consciência. O Fórum da Capital, ele tem uma movimentação média de 8.000 pessoas por dia. Então, é um movimento muito maior do que esse que nós estamos testemunhando agora. Então, a gente tem procurado, na medida do possível, privilegiar os atos eletrônicos, né, o atendimento remoto, né, por meio não só do trabalho remoto, mas também o atendimento telefônico, o uso das plataformas digitais, como e-mail. Enfim, as redes também têm contribuído muito nesse sentido e gradativamente o tribunal vai retornando essas atividades presenciais, que em alguma medida, como eu falava, elas são necessárias também. O caso do Tribunal do Júri, esse é um exemplo, né? Infelizmente, o judiciário no Brasil inteiro, e não só no Brasil, a rigor esse é um problema mundial. Ele tem avançado nessa área muito até, mas ainda não tem conseguido dar aquele avanço, vamos dizer assim, necessário e indispensável para momentos como este. A sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, apesar de todo o apelo, toda a movimentação e provocação, inclusive, feita no Conselho Nacional de Justiça, essa sessão ainda não conseguiu ser virtualizada. Então ela precisa ser presencial, é uma sessão complexa, né, que envolve um corpo de jurados, que envolve a movimentação do aparato de segurança do Estado. Então esse modelo de audiência, pela sua natureza e complexidade, ainda não pôde ser virtualizado. Mas eu acredito, eu tenho fé e esperança que também esse modelo possa ser adaptado a esse novo momento. Ok, obrigada, corregedor. Lembrando para quem está em casa, hoje esse primeiro Tribunal do Júri vai ser de um crime que aconteceu no ano de 2004. É uma tentativa de homicídio e quem vai sentar no banco dos réus
é o Wilton Araújo Costa. Camila Marques para o JM1.